Não há conflito que o Estado não seja capaz de criar. Espécies introduzidas são aquelas levadas por vetores humanos para uma área em que originalmente não ocorriam. Essas introduções podem ser acidentais, como 3 espécies de ratos, o negro, o norueguês e o polinésio, que se dispersaram pelo mundo todo pegando carona em navios, e várias espécies de aracnídeos e insetos trazidas juntas com cargas de frutas. Essas introduções também podem ser intencionais, envolvendo espécies aproveitadas estética ou economicamente. Por sinal, a grande maioria das espécies que cultivamos aqui no Brasil são oriundas de outras partes do mundo. Normalmente, essas espécies introduzidas não causam prejuízo. Ao contrário, muitas delas nos beneficiam enormemente. Sem elas, nossa qualidade de vida diminuiria bastante. Porém, há algumas situações em que espécies introduzidas se tornam bastante prejudiciais. Nesse caso, elas são chamadas de espécies invasoras, pois se estabelecem em ambientes naturais ou antrópicos, eliminam espécies nativas e provocam danos ecológicos ou econômicos. Tais espécies invasoras costumam ter um ciclo de vida rápido, produzem muitos descendentes, estão adaptadas às condições ambientais locais e se beneficiam da ausência de predadores. Por exemplo, a braquiária é uma gramínea africana introduzida no país como forrageira, isto é, como alimento para o gado. Como está bem adaptada ao clima e ao solo daqui, cresce rápido, produz muitas sementes e não é palatável para os herbívoros locais, ela consegue se estabelecer em unidades de conservação e eliminar as espécies nativas de plantas. Pois bem, uma outra espécie invasora que tem causado problemas é a nossa ema, e quem diria, no norte da Alemanha. A ema ocorre naturalmente em ambientes abertos na América do sul da Argentina ao nordeste do Brasil. Nos anos 1980, algumas emas foram levadas para Lübeck, uma cidade portuária na costa báltica alemã. Lá elas passaram a ser criadas em uma fazenda de carnes exóticas. A carne de ema, ou como os alemães dizem, Nandofleisch, é apreciada por alguns lá como um alimento saboroso e saudável. Mas não é nada barato. 1 quilo de carne de ema sai por 43 euros ou cerca de R$260. No final dos anos 1990, 7 emas conseguiram fugir dessa fazenda e se deslocaram até Schalsee, 50 quilômetros ao sul, onde passaram a viver nos campos de uma reserva da biosfera de 300 quilômetros quadrados. Apesar do inverno rigoroso, as emas se beneficiaram do verão quente e úmido, dos alimentos abundantes e da ausência de predadores. A população começou a crescer. Já são mais de 500 emas lá e o número tem aumentado ano após ano. Com o crescimento populacional, as emas começaram a se aventurar pelas fazendas vizinhas. E aí é que os problemas começaram a aparecer. As emas são onívoras e bastante vorazes. Elas comem tudo o que encontram pela frente, incluindo as plantas cultivadas pelos agricultores alemães. O que elas preferem são as folhas jovens da couza, usada como biocombustível e para fabricar o óleo de canola. Os prejuízos aos agricultores têm sido consideráveis. Um deles perdeu metade de sua colheita por 2 anos seguidos graças às emas. No começo, os agricultores não se incomodaram com elas. O número era baixo e elas atraíam curiosos, que as achavam simpáticas e interessantes. Com o aumento populacional e os consequentes prejuízos às colheitas, os agricultores passaram a ficar irritados. Reinhold Janke, um agricultor de longa data, relata: "É desesperador ver as emas destruindo tudo que plantei com muita dedicação e muito esforço, sem poder fazer nada." Naquela típica pseudo-solução estatal, o governo alemão estabeleceu um fundo, com dinheiro de impostos, claro, para indenizar os agricultores atingidos. Janke pediu indenização pelas perdas a esse fundo, mas o processo é lento e os recursos são limitados. Até agora, ele e tantos outros agricultores tiveram de arcar com a maior parte dos prejuízos. Neste momento, talvez você esteja se perguntando: mas por que raios eles simplesmente não abatem as aves? Ora, pequeno gafanhoto, porque eles estão em uma desordem socialista, né?
Por definição, no socialismo, o direito natural à propriedade é sistematicamente violado. E lembre-se, se há Estado, há socialismo. Assim, fazendo o que sabe fazer melhor, o Estado criou mais um conflito, usando seus fuzis para impedir que os agricultores resolvessem rapidamente o problema. A Lei de Conservação Ambiental, um rabisco positivado de lá, diz que se uma espécie vive e se reproduz na natureza por algumas gerações, ela é considerada nativa. É o caso da ema. Portanto, ela recebeu as mesmas proteções de espécies realmente nativas, incluindo a proibição de caça, captura e alteração de hábitat. Para barrar as emas, os agricultores tentaram usar métodos não letais, como sons altos, cercas elétricas e maus odores. Nada funcionou. Com a pressão dos agricultores, em março de 2019, a máfia estatal alemã deu uma licença para que 10 emas fossem abatidas. Em abril de 2020, a máfia disse que daria algumas licenças para que adultos fossem caçados no outono e no inverno. Apesar disso, a população continuou crescendo, atingindo um recorde de 566 indivíduos no ano passado. Alguns ornitólogos ainda postulam que as emas possam buscar outros hábitats, espalhando-se ainda mais pela região. Notem a insanidade de tudo isso. Políticos, burocratas e tecnocratas discutindo por anos sobre como usar o dinheiro roubado dos pagadores de impostos para resolver um problema que eles perpetuam. Mas se em uma desordem socialista as coisas são assim, como elas seriam em uma ordem libertária? Ora, com respeito absoluto ao direito natural à propriedade, o problema sequer existiria. Dentro de suas propriedades, os agricultores fariam o que bem entendessem, inclusive abater as emas se assim o desejassem. Aí os justiceiros ambientais esbravejariam: coitadinha das emas, como poderiam fazer isso? Ora, companheiros, se estivessem mesmo tão preocupados, poderiam colocar a mão no bolso e contribuir efetivamente para a conservação das emas, indenizando os agricultores ou criando unidades de conservação onde elas pudessem viver em paz. Apenas na desordem socialista em que vivemos que é possível prolongar problemas, mandar a conta para as vítimas e ainda por cima, encenar virtude.